Ele começou a carreira política em 2008. Candidato à prefeitura de Macaé, foi derrotado por 3.000 votos. Em 2010, foi o nono deputado federal mais votado do estado. Agora, 2 anos depois, foi eleito prefeito de Macaé com uma votação recorde. 70.000 macaenses escolheram o candidato que se comprometeu com a mudança. E para entender como será essa mudança, eu converso com o doutor Aloysio. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui. Vamos lá. Quais são as medidas mais urgentes que Macaé precisa? O que a gente pode esperar nos primeiros meses, nos primeiros dias de governo? Felipe, eu acho que a medida mais urgente é organizar a máquina pública. Macaé é uma cidade que há 30 anos vem vivendo da economia do petróleo, que é uma economia assim, de alta tecnologia, de grandes recursos, e que a partir de 97 passou a ter muito recurso financeiro. Em contrapartida, a partir dessa data, principalmente de 2005 para cá, Macaé passou a ter uma peculiaridade, foi ter um custeio muito pesado. Macaé se especializou no custeio da máquina pública em detrimento do investimento. Isso é terceirização? Não necessariamente terceirização, a terceirização também, mas a contratação de mão de obra, de serviços. Isso faz com que uma sociedade que ela é protagonizada pelo custeio, ela tem pouco investimento, então poucas coisas acontecem de fato de forma sustentável. Então, primeiro, inverter essa lógica. Do ponto de vista prático, é motivar o servidor público. A mudança começa pelas pessoas, pelo comportamento, pela postura. E se o servidor público não entender que ele é a mola propulsora de toda essa transformação social que Macaé precisa, aliás, que o Brasil, que o Estado precisam, fica pouco provável que isso aconteça. Então, é fundamental que você traga para o servidor a importância dele nesse cenário. Sem que ele tenha esse entendimento, a gente não vai conseguir evoluir. E, a partir daí, fazer aquela obra que Macaé tanto almeja, que é uma das grandes mazelas, que é o saneamento básico. Então, você inverter a lógica do funcionalismo da máquina pública, fazer com que a máquina seja literalmente uma máquina enxuta, menos anêmica, paquidérmica, mas é a partir daí que ela possa fazer os grandes investimentos, que são investimentos do bem-estar. E hoje a Macaé precisa investir na qualificação do servidor, na sua motivação. Aliás, os servidores são qualificados, não precisam ser motivados, estarem literalmente propensos a trabalhar da melhor maneira possível, como são capazes e vão fazer, e em seguida investir em saneamento básico, na questão da água, do esgoto. E como é que o senhor pretende investir na qualificação do servidor? Olha só, Macaé tem um instituto que é, na verdade, uma fundação, que é a FUNEMAC. Essa fundação ela tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é focar o ensino universitário, mas ela tem um Instituto de Políticas Públicas, e nesse Instituto de Políticas Públicas a gente vai fomentar a qualificação profissional, fazendo todos os cursos para cada categoria, desde funcionários da burocracia, da máquina, até os funcionários da saúde, da educação, fomentando literalmente essa especialização, essa qualificação. Isso para o servidor é fundamental. Aliás, é fundamental para todos nós, principalmente para a população que é servida por eles, né? Certo. Sobre segurança, uma coisa que chamou a atenção no seu plano de governo é o patrulhamento comunitário. Explica para a gente como que vai funcionar isso, como que vai ser esse treinamento e como você evitar que esse jovem que mora na comunidade não vai ser corrompido pelo tráfico. Olha só, sabe que segurança é uma pauta universal, né, e transversaliza todos os setores. Aliás, hoje não existe mais uma pauta que seja hermética, não há mais gavetas na discussão das políticas públicas, por exemplo. Não se pode discutir saúde sem saneamento, não se pode discutir mobilidade urbana sem um plano habitacional, não se pode discutir segurança sem educação, sem cultura, sem esporte, sem lazer, sem saneamento, sem questão de cidadania. O patrulhamento comunitário faz com que as pessoas literalmente participem desse conceito de segurança. Não fazendo denúncia, mas tendo uma nova postura. Uma postura de evitar determinadas práticas, uma postura estarem mais envolvidos com as boas ações na comunidade. Uma comunidade que ela tem por premissa a educação, tem por premissa a escola, tem por premissa a cultura, o desenvolvimento naquela região, ela faz com que haja literalmente um patrulhamento. Esse patrulhamento é quase que um convite. A gente baseia muito esse patrulhamento naquilo que a gente chama da cultura da paz, ou na tenda da paz. Essa cultura da paz, ela se baseia em você levar prioritariamente para os bairros de maior índice de violência esse universo da cultura, da música, da arte, da leitura. O senhor fala numa integração entre as secretarias, então. Como é que vai se dar essa hierarquia no seu governo? Na verdade, é mais do que uma integração. O que a gente tem que entender é que cada governo ele tem um projeto, uma proposta, né? E a proposta não é uma proposta da secretaria, é uma proposta do governo. Quando você entende uma sociedade, você entende uma sociedade como um todo.
não é? E você tenta fragmentar parte, mas você vive dentro de um sistema. O próprio corpo humano é um sistema. Cabeça, fígado, braço, perna acabam se articulando de uma forma conjunta para que as coisas funcionem. Então você não pode ter uma política de educação que não faça interface com a cultura. Você não pode ter uma política educacional que não faça interface com a saúde. Você não pode ter uma política de esporte, lazer, que não faça uma interface com, enfim, com as questões sociais. Isso não tem uma hierarquia, tem uma transversalização. Os atores sabem quais são os seus papéis. Por exemplo, a educação sabe que ela tem que universalizar toda a atenção fundamental, todo o ensino fundamental. Sabe que vai ter que fazer uma interface com o ensino médio, vai ter que buscar a qualificação profissional, vai ter que investir no infantil, nas creches a partir de 6 meses. Da mesma forma, a educação sabe que ela vai ter que estar presente nas escolas, enfim. Então, cada um sabe muito bem o projeto que vai ter que exercer, impedindo que criem programas de secretários, que eu acho que é o grande equívoco. Uma cidade, um estado, um país precisa ter programa de governo, que esse programa de governo seja respeitado. Se você, a partir de amanhã, for secretário de comunicação, secretário de obras, enfim, exercer qualquer cargo de ação, executivo, você não pode colocar ali somente a sua experiência, a sua expectativa. Você tem que corresponder à expectativa do governo, porque quando você se elege, quando você vence umas eleições, as pessoas votam em você, sim, mas votam no projeto de governo. E não dá para, no meio do caminho, você rasgar o projeto do governo, que foi discutido, que foi debatido, que foi aprovado, para fazer o programa de determinadas secretarias. Então, o nosso projeto é sistêmico, transversaliza quase todas as ações, tendo por responsável a figura política do prefeito e um grande gestor, uma vez que a gente priorizou o governo técnico. Certo. Nós temos em Macaé uma grande população morando em favelas. Como é que a gente faz? Em quanto tempo? Em 4 anos é tempo suficiente para a gente fornecer saneamento básico para essas pessoas? Sim, olha só. Macaé tem uma característica muito interessante. Aliás, o Brasil, acho que o Rio passa também já a ter essa característica. Se a gente entender o desenvolvimento das grandes cidades, ela começa no centro urbano e do centro urbano acaba se deslocando para a periferia. Daí o conceito de periferia, porque as pessoas não conseguem morar no centro, porque o centro hoje é um centro comercial, essencialmente. Depois elas vão buscando os lugares onde, enfim, o seu salário permite, e muitas vezes a coisa fica tão ruim para o trabalhador que ele acaba ficando nos piores lugares, nas encostas dos morros, nas áreas de invasões, e ali então se formam grandes comunidades, verdadeiros bairros. O primeiro conceito é levar dignidade para esses bairros, levar urbanização, levar cidadania, levar água, levar esgoto. Isso é prioritário. Não dá para você conceber mais uma sociedade moderna como a sociedade brasileira, apesar de tantas diferenças, mas não dá para você conceber uma cidade igual a Macaé, que é produtora de 84% do petróleo nacional, o 8º PIB do estado, uma renda per capita fantástica, enfim, que ela não zele pelo saneamento básico. O saneamento básico, ele é água, e água é muita coisa. Quando a gente pensa em água, não é só a água do banho, não é só a água da comida, mas é água que dignifica, literalmente. Só para você ter uma noção da importância econômica da água, existem famílias de Macaé que moram nesses bairros assim, de maior vulnerabilidade, que pagam R$350 por mês para terem acesso à água potável. Agora, você imagina uma família que tem uma renda mensal de R$1.200, R$1.500, tirar da sua receita R$350 todo mês. Agora, multiplica isso por 12, multiplica por 5, você vai ter uma receita, ou seja, você vai deixar de distribuir uma receita significativa para essas famílias. Em quanto tempo o senhor acredita que a gente pode ter um avanço significativo, pelo menos? A gente tem uma prioridade de 1 ano, a gente tem uma prioridade sim determinada. O secretário de Obras de Macaé, ele foi escolhido literalmente por ser uma pessoa que tem expertise com saneamento básico. Junto com o secretário de Obras, eu trouxe também um ator significativo, que é um engenheiro sanitarista oriundo da FUNASA, para poder trabalhar essa questão do saneamento básico. Macaé tem um problema crônico, que é a questão da água, e alguns bairros extremamente populosos, como o bairro do Lagomar, mais de 40 mil pessoas, mais de 15 mil domicílios. E o problema hoje são as instalações, é a rede distribuidora de água. Então a gente acredita que um custo de mais ou menos 150 milhões a gente consiga oferecer água para boa parte dessa população. É lógico que você universalizar em 1 ano é muito pouco provável. Quando eu digo universalizar é 100%. Mas diminuir, Macaé são mais de 40 mil pessoas sem acesso à água potável, vivem de água de poço ao lado da fossa, consequentemente água contaminada, consequentemente são pessoas que são doentes. Então a gente tem um compromisso literal, esse compromisso é reafirmado todos os dias. A gente já fez um secretariado, já está em ação, que faz esse governo de transição, e o secretário de obras, toda reunião que a gente faz semanalmente, ele é instado a lembrar o compromisso de colocar água para grande parte da população em 1 ano. Não é uma meta assim tão difícil, não é tão distante,
O esgoto é mais confuso, mais complicado. A gente espera nesses 4 anos melhorar muito o tratamento do esgoto. Macaé não trata uma gota de esgoto sequer. Só para a gente falar em números do Cinefis, Macaé tem uma rede coletora de esgoto só de 60%, uma rede distribuidora de água de 70%. Então, enfim, uma coisa completamente equivocada nesse contexto atual de sustentabilidade. Agora, pontualmente, a questão da água a gente vai conseguir amenizar de forma significativa em um ano. Já que o senhor falou em esgoto, como é que se leva uma rede de esgoto? Como é que se trata o esgoto? Como se faz isso de maneira prática? Você constrói estações, você constrói uma rede de esgoto, o que é mais prático de se fazer? Bom, existe o esgoto a céu aberto, né? Aquele esgoto que todo mundo conhece. Existe o esgoto que ele acaba, enfim, contaminando toda a bacia hidrográfica, toda a rede hidrográfica, aquela manilha que você vê, aquele cano que cai no rio, que cai na lagoa, enfim. Bom, você precisa, ao contrário da água, a água você distribui, esgoto você coleta. Você precisa fazer uma rede coletora, ou seja, ligar todos os domicílios a uma rede coletora. Essa rede coletora ela tem que drenar para uma estação de tratamento de esgoto. E aí você tem várias estações de tratamento, várias faces de tratamento de esgoto, primária, secundária, terciária, enfim. O que a gente quer em Macaé é fazer um retratamento de esgoto para que você ainda consiga utilizar a chamada rede de esgoto de tratamento terciário, que você ainda consiga ter uma água que seja de alguma forma possível de ser reaproveitada, na verdade. A questão da água, o senhor falou que em um ano água é possível. Potável. Sim. E a questão do tratamento de esgoto? O tratamento de esgoto, a gente espera que pelo menos no primeiro ano a gente consiga oferecer 10 a 15% de tratamento de esgoto. Então, imagino que um período de 4 anos a gente ofereça 60% de tratamento de esgoto em Macaé, que é uma meta extremamente ousada, porque o esgoto parte disso, parte não só da construção das ETEs, Estação de Tratamento de Esgoto, mas, acima de tudo, da rede coletora. Então, é um projeto muito mais ousado, mas é prioridade nossa. Nossa prioridade, a gente se pautou prioritariamente no saneamento básico como grande obra pública.